Olá, senhores, tudo bem? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves. Se você não me conhece ainda, eu sou advogado e eu luto em prol de algumas pautas em favor dos aposentados, pensionistas, servidores, deficientes. E esse canal aqui foi feito para mostrar boas ações dos políticos, tá? E também mostrar as más ações. Esse canal aqui foi feito para te dar uma consciência política, para que você possa entender o que acontece ali dentro do Congresso Nacional. Então eu estou aqui para te mostrar. Eu sou um advogado que acompanha o processo legislativo. E hoje eu quero falar sobre uma pauta muito importante, uma lei recém-sancionada pelo presidente da República. Então, quando ele erra, eu mostro, mas quando ele acerta, a gente tem que mostrar também. Como eu sempre digo, esse canal aqui é apolítico. Esse canal é pelo bem. Olha só, foi sancionado uma lei pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que ela é oriunda do projeto de lei 1888 de 2020, de autoria da deputada federal Leandre, que é do PV de Paraná. Essa lei ela é muito interessante, muito boa, porque ela é relacionada aos idosos, tá? Se vocês já me conhecem, já viu que eu tenho algum trabalho perante algumas entidades que cuidam de pessoas mais necessitadas. E isso aqui vem muito a calhar. Segundo esse projeto de lei, ele dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às instituições de longa permanência para idosos. Essas instituições de longa permanência são os antigos asilos. Hoje eles têm o nome de instituições de longa permanência, tá? Em razão do Covid-19. Então é uma ajuda financeira que a União tem que prestar para essas entidades em função da Covid. E eu estou aqui acompanhando a notícia no site Conjur. Então um site bem respeitável, a fonte então é essa, tá? O site Conjur. E ele disse que o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou, foi na terça-feira, dia 30, a Lei 14.018, que destina auxílio financeiro da União de 160 milhões para instituições de longa permanência para idosos, tá? Que são os antigos asilos, para combate à pandemia no Covid-19. A lei foi aprovada pelo Senado no início do mês. Olha só, veio da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, no Senado foi votado sem alteração, foi para a mão do presidente da República, que sancionou parte e vetou alguns temas da lei. Os vetos dele foi em relação ao prazo, em relação à fiscalização. Segundo o prazo, diz ele que 30 dias para repassar era muito pouco, porque é muito corrido. A fiscalização, a lei previa que a fiscalização deveria ser feita por alguns órgãos estaduais e municipais. O presidente falou que o Tribunal de Contas já faz esse trabalho, ele vetou, mas o importante aqui é mostrar a boa ação. E a boa ação é que serão 160 milhões a mais para cuidar dos idosos. E isso é muito bom. Então, isso aqui vem corroborar com tudo aquilo que eu digo. O político, ele se faz por ações. Então, você tem que observar quem é aquele que realmente tem bons projetos. E parabéns, né, à deputada federal Leandre, né? E também parabéns aos senadores que votaram favoravelmente e ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que sancionou. E isso aí é uma sinalização que, quem sabe, o nosso 14º tá no caminho certo para a sanção do presidente, tá? Então vamos torcer que isso aqui seja uma sinalização que o nosso 14º vai estar em bons caminhos, tá? Olha só, como a gente está na luta, a gente não pode deixar de mostrar quem está na luta junto com a gente. Então, tem algumas instituições aí que se manifestaram, deram total apoio, e eu vou colocar o vídeo dos apoios deles aqui logo no final do meu. Então, espera para você poder ver essas instituições, a manifestação de apoio deles, e agora eles estão no movimento, não podemos aceitar, que a gente quer brigar para que a suspensão das parcelas dos empréstimos consignados se torne realidade. Ela já foi aprovada na Câmara, no Senado, agora ela falta ser aprovada na Câmara, e a gente começou esse movimento, e esse movimento está ganhando cada vez mais força. Não deixe de observar aqui quem são as pessoas que fazem parte desse movimento. Outra coisa que eu te peço, se inscreve aqui no canal, porque quando você se inscreve no canal, isso me dá mais força para brigar por essas pautas, em favor dessas pessoas menos abastadas, né? Digamos assim, essas pessoas que precisam mais, essas pessoas mais carentes.
com mais inscritos no canal, os políticos me ouvem mais. Não esquece de aplicar o sininho ali também, você vai receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado. Assistam até o final para você ver as instituições que estão ajudando na nossa luta da suspensão. E parabéns, presidente, por ter sancionado essa lei. Mostrou um sinal de humanidade, foi bem pontual e realmente é isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa olhar para a economia, mas não pode esquecer de olhar também para os idosos. Muito obrigado, fiquem com Deus e não se esqueçam, juntos nós somos mais fortes. Hoje, meus amigos e minhas amigas, aposentados, pensionistas e funcionários públicos, venho trazer para vocês uma excelente notícia. Qual é? A suspensão do empréstimo consignado por 4 meses foi aprovado no Senado Federal. Deixa eu contar a história para vocês rapidinho. Todos os aposentados do país, através de suas confederações, foi feita uma comissão na qual eu faço parte. Tivemos reuniões com os bancos, tivemos a negativa, os bancos não querem fazer a suspensão. Fomos nos socorrer pelo Poder Legislativo, na qual conseguimos vitória no Senado. Hoje, esse projeto de lei encontra-se na Câmara dos Deputados, na qual eu peço o engajamento dos senhores. Compartilhe, mande o seu joinha se vocês gostaram do nosso vídeo, mande um e-mail se vocês têm contato com algum deputado federal para que eles nos ajudem, nos apoiem. Isso, nada mais, nada menos, significa beneficiar mais de 20 milhões de contratos. São 20 milhões de famílias que serão beneficiadas. Isso vai trazer para a economia mais de 100 bilhões no mercado. Eu peço a ajuda dos senhores. Tá bom? Estamos juntos nessa luta. Eu sou Obed Muniz Teodoro, diretor jurídico da União dos Aposentados e Pensionistas de Guarulhos. Sou também diretor da COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Conto com vocês. Hashtag aprovar sem alterar. Precisamos mobilizar os deputados federais para que aprove um acordo no sentido de garantir a urgência da tramitação desse projeto, que suspende por 120 dias o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados. Isso vai beneficiar aposentados, pensionistas, servidores públicos e também trabalhadores do setor privado que possuem consignados. Todos aqueles que possuem consignados estarão abarcados pelo projeto 1328 de 2020, que já, como eu falei, já foi aprovado no Senado Federal. Falta só a aprovação da Câmara. Por isso é muito importante você participar e acionar os deputados federais. Grande abraço. Uma notícia: suspenderam 4 parcelas dos empréstimos consignados. Aposentados e pensionistas do INSS, trabalhadores públicos e da iniciativa privada. Mais de 20 milhões de famílias beneficiadas. Isso sem usar recursos públicos ou juros adicionais. Com certeza você conhece alguém que vai ser beneficiado. Passa essa informação a ele. Vamos reconhecer a sensibilidade que tiveram os senadores. Agora, faltam os deputados federais darem o ok. E daí segue para a assinatura do presidente da República. Amigos, uma injeção de mais de 100 bilhões de reais direto na economia, nos 5.570 municípios. Basta os deputados aprovarem sem alterar o texto do jeito que foi aprovado no Senado agora em 18 de junho. E não atrapalha quem quiser renegociar o seu contrato individualmente com o seu banco. Pelo contrário, até ajuda. Bom para todo mundo. Dê seu recado aos deputados. Aprovar já, sem alterar. Antônio Carlos Fernandes Júnior, da Conacat Fenaleges, nessa luta. Hashtag aprovar sem alterar. Precisamos mobilizar os deputados federais para que aprove um acordo
no sentido de garantir a urgência da tramitação desse projeto, que suspende por 120 dias o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados. Isso vai beneficiar aposentados, pensionistas, servidores públicos e também trabalhadores do setor privado que possuem consignados. Todos aqueles que possuem consignados, estarão abarcados pelo projeto 1328 de 2020, que já, como eu falei, já foi aprovado no Senado Federal. Falta só a aprovação da Câmara. Por isso é muito importante você participar e acionar os deputados federais. Um grande abraço. Eu sou o Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional de Servidores Públicos, CNSP. E, nessa oportunidade, queria convocar todos os servidores públicos, todas as entidades, todas as nossas filiadas a se engajarem no movimento que a Confederação está junto com todas as confederações, federações e 148 entidades para defender a suspensão do pagamento dos consignados por 4 meses. Então, é importante que isso já foi aprovado no Senado e agora depende da Câmara. Então, é preciso que nós façamos contato com todos os deputados dentro das plataformas, mostrando a necessidade de aprovar sem alteração aquilo que o Senado já aprovou. Então, isso seria uma coisa importantíssima, porque atingiria 30 milhões de famílias e nós estaríamos entrando com 100 bilhões de reais na economia, para girar a nossa economia, que é muito importante nesse momento. Então, gostaria que vocês realmente interferissem nisso, participassem efetivamente, para que a Câmara pudesse aprovar sem alteração. Conto com todos vocês. #aprovar sem alterar. Precisamos mobilizar os deputados federais para que aprovem um acordo no sentido de garantir a urgência da tramitação desse projeto, que suspende por 120 dias o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados. Isso vai beneficiar aposentados, pensionistas, servidores públicos e também trabalhadores do setor privado que possuem consignados. Todos aqueles que possuem consignados, estarão abarcados pelo projeto 1328 de 2020, que já, como eu falei, já foi aprovado no Senado Federal. Falta só a aprovação da Câmara. Por isso é muito importante você participar e acionar os deputados federais. Um grande abraço. Movimento Acorda Sociedade, meu amigo Nery Júnior, nós estamos juntos nessa luta agora pela suspensão de pagamentos de créditos consignados. É fundamental nesse momento, o sistema financeiro tem mais capacidade de sobreviver com os bilhões que ganham do que aqueles que estão literalmente com a corda no pescoço nesse momento. E ninguém está falando em não pagar. É simplesmente postergar o pagamento. Contem comigo nessa luta, nós estaremos juntos sim, porque nós precisamos buscar soluções. E essa é uma das soluções nesse momento. Eu total apoio às entidades que estão se solidarizando com o projeto já aprovado no Senado, que suspende o pagamento consignado por 4 meses. Ninguém será prejudicado, os bancos, as financeiras, porque está garantido o pagamento, é apenas uma suspensão temporária por 4 meses, sem nenhum prejuízo para as entidades. Garantido que está o pagamento. E as entidades sabem que nesse momento difícil, porque passa a sociedade brasileira, principalmente os aposentados e pensionistas que têm isso consignado, é extremamente importante. Parabéns a todos vocês. Estamos na luta, num país em que os micilianos pensam que mandam, quem manda são vocês, os verdadeiros trabalhadores deste país.